Oi, gente, bom dia. Estão me ouvindo bem, direitinho? Bom dia, sim, Bruna. Ai, será que hoje todo mundo consegue tirar não, ligar a câmera para fazer uma foto da gente? Deixa eu ver primeiro onde que a gente está aqui, nesse parágrafo. Vocês conseguem ligar? Digam aí. Eu vou já tirar agora, porque se alguém sair, depois não fica sem aparecer na foto. Vamos lá, todo mundo cheirosa, bonita. Fazer um vídeo, tá? Mas eu mando lá para vocês. Ai, tô com dor no coração de terminar esse livro. Eu fui ver desde quando que a gente estava lendo. E aí eu anotei aqui a data. Deixa eu até ver. Meu, faz mais de um ano. É muito tempo, né? Ó, a primeira leitura que a gente fez foi dia 22 de junho de 2023. Gente, é muita coisa. Com dorzinha no coração, mas vou lá, vou começar. A gente está na página 629 do livro físico e do PDF na 995. A gente vai começar do tópico A Morte de um Histórico. Começar, tá bom? E aí, quando a gente terminar, eu falo como é que a gente vai dar continuidade na semana que vem, e aí tiro dúvidas de vocês sobre o livro. Então, vamos lá. Freud tinha chegado à Inglaterra, como disse ele, para morrer em liberdade. Mas a primeira carta que enviou de Londres mostra que nem a angústia e as dificuldades que recentemente suportara, nem o câncer que era seu inimigo íntimo havia 15 anos, nem sua idade avançada, agora estava com 82 anos, tinham anulado sua vitalidade, sua capacidade de observação, seu notável dom de expressão ou seus hábitos de classe média. Caro amigo, escreveu a Max Huntington em Jerusalém. Eu lhe enviei poucas notícias nessas últimas semanas. Em troca, estou lhe escrevendo a primeira carta do novo lar, antes mesmo de ter novos papéis de carta. Todo esse mundo burguês, agora recuado para a história, encontra-se por trás desse comentário. Era simplesmente corriqueiro, não era? Que onde quer que se morasse, mesmo que fosse numa casa mobiliada e alugada, como a de 38 Ellsworth Road, tinha esse papel de carta impresso com um endereço pessoal. Mas mesmo sem o novo cabeçalho, Freud podia contar para seu velho amigo de Berlim o curso dos últimos acontecimentos. O desgarramento da família Freud, com empregada, médicos e chau-chau de Viena à Inglaterra, via Paris. A inoportuna apendicite de Schuh, o impacto da cansativa viagem no coração de Freud, a bondade exemplar de Marie Bonaparte, a encantadora localização de sua nova residência, com seu jardim e vista agradável. Havia algo defensivo nesse estilo jornalístico, e Freud, o velho psicanalista, sabia e o disse. Mas a sua mulher, que não era analista, sentiu a nova situação com a mesma clareza. Se não se ficasse constantemente pensando nos que tinham sido deixados para trás, escreveu ela a uma sobrinha no final de junho, podia-se ser plenamente feliz. 4 irmãs de Freud ainda estavam em Viena. Ele lhes dera 160.000 xelins austríacos, bem mais de 20.000 dólares, uma soma considerável. Todavia, o destino desse dinheiro, para nem mencionar o destino daquelas senhoras idosas senhoras, era incerto sob um regime tão brutal e imprevisível quanto a nova ordem austríaca. Mesmo as experiências que o aliviavam ou o alegravam abalaram Freud. Nos últimos meses,
Haviam ocorrido coisas em demasia. O que agora o rodeava apresentava tantas outras surpresas. Não poderia aceitar facilmente as agudas diferenças. Tudo, disse a Huntington, ainda era como um sonho irreal. A situação emocional é difícil de entender e mal se pode descrever. Seu profundo prazer em viver neste novo mundo era levemente empanado por algumas pequenas esquisitices inglesas, pela questão de quanto tempo seu coração ainda resistiria pela grave enfermidade de sua cunhada. Mina Bernays estava acamada no andar superior. Ele ainda não conseguira visitá-la. Não surpreende que vivesse períodos de depressão. Mas os filhos, tanto os verdadeiros como os adotados, estão se comportando maravilhosamente. Maeve, que é de Matilde, está se mostrando tão competente quanto Ana foi em Viena. O mais alto elogio de que dispunha Ernest é realmente, como lhe chamaram, uma torre de fortaleza. Lux, a mulher de Ernest, e seus filhos são dignos dele. Os homens, Martin e Robert, estão novamente erguendo a cabeça. Hei de ser o único que não se junta a eles, que desaponta sua família, e minha mulher continua saudável e vitoriosa. Ele fora extremamente afortunado. O Manchester Guardião, que anunciou a chegada dos Freud numa cordial matéria de 7 de junho, informou que Anna Freud teria dito que, em Viena, estávamos entre os pouquíssimos judeus que eram tratados com decência. Não é verdade que estávamos presos em casa. Meu pai nunca saiu durante semanas, mas devido à sua saúde. Ernest Freud confirmou o informe da irmã. O tratamento dos judeus tem sido, em geral, abominável, mas não no caso do meu pai. Ele foi uma exceção. Martin Freud acrescentou que seu pai vai ficar na Inglaterra porque ama o país e ama o povo. Era algo, ao mesmo tempo, diplomático e sincero. Ai, meu Deus. Hoje eu tô com a mesa, olha, uma bagunça, não tem lugar para apoiar o livro. Abaixo. Estar a salvo era muito bom, mas Freud tinha outras razões de alegria. Em 28 de junho, ele informou com um disfarçado orgulho a Arnold Zeig que 3 secretários da SR vieram visitá-lo, trazendo o livro sagrado da Sociedade Real, para que o assinasse. Eles deixaram um facsímile do livro comigo. E se o senhor estivesse aqui, eu poderia lhe mostrar as assinaturas desde Newton a Charles Darwin. Boa companhia. O convite para que acrescentasse seu nome aos desses ilustres cientistas era um grande prazer. A boa vontade da sociedade real em dobrar suas normas e levar o livro régio até ele era mais uma nota acolhedora. Só tinham feito isso antes uma única vez, para o rei da Inglaterra. Mas Freud não pôde deixar de comentar. Essa Inglaterra era um lugar estranho. Até queriam que ele mudasse sua assinatura. Aqui, disseram-lhe, apenas um lorde assinava apenas seu último nome. Assim, experimentalmente, Freud assinou sua carta a Arnold Zeig de uma forma que havia abandonado há mais de 40 anos. Sigmund Freud. Acho que ele não gostava do nome dele. O que importava muito mais do que essas pequenas esquisitices era a demonstração de gentileza e simpatia que Freud conheceu na Inglaterra. Personalidades famosas e ingleses comuns, praticamente todos completos desconhecidos,
deram a Freud uma acolhida tão afável e atenciosa que quase ultrapassava sua capacidade de aceitação. Subitamente, nos tornamos populares, escreveu a Huntington. O gerente do banco disse: conheço tudo sobre o senhor. O motorista que traz Ana observa: oh, essa é a casa do Dr. Freud. Estamos amontoados de flores. E talvez o mais admirável: o senhor realmente pode tornar a escrever o que quiser. As cartas não estão sendo abertas. Nossa, ele viu assim, né, acho que a mudança, claro, que tem todo esse sofrimento que a gente está vendo, mas ele viu o quanto que ele foi relevante. De alguma maneira, deu para ter essa sensação do que ele queria, porque ele queria muito ser reconhecido, né? Lá no início da carreira dele, que a gente leu aqui também, ele dizia isso. 2 semanas depois, respondendo uma carta de seu irmão Alexander, que conseguira sair da Áustria em março e encontrava-se a salvo na Suíça, Freud confirmou sua avaliação eufórica e quase incrédula. Com todas as suas idiosincrasias, a Inglaterra é uma terra abençoada, uma terra feliz, habitada por gente bondosa e hospitaleira. Esta é, pelo menos, a impressão das primeiras semanas. Ele ficou assombrado em ver que, a partir do terceiro dia de sua chegada, estava recebendo cartas que traziam como endereço apenas Dr. Freud, Londres, ou em frente ao Regent's Park. Sua mulher não ficou menos atônita, mas toda aquela correspondência não podia ser descurada. E as cartas? Exclamou, fingindo-se horrorizada. Tenho trabalhado há 2 semanas como um pula-escriba para separar o joio do trigo e responder as que mereciam respostas. As cartas eram de amigos e, surpreendentemente, muitas de estranhos que querem apenas expressar sua alegria por termos escapado e estarmos agora a salvo. Não querem nada em troca. Além destas, como seria de se esperar, ele estava sendo perseguido pela horda de caçadores de autógrafos, todos loucos e devotos que enviam folhetos e evangelhos, querem salvar minha alma, mostram o caminho para Cristo e me esclarecem sobre o futuro de Israel. E ainda as sociedades intelectuais de que já sou membro, e as inúmeras associações judaicas de que supostamente devo me tornar membro honorário. Em suma, pela primeira vez, e tarde na vida, tenho sentido o que significa a fama. Em meio a todas essas satisfações, Freud estava sofrendo um pouco de um sintoma que, anos antes, identificara como culpa do sobrevivente. Tinha percebido uma verdadeira inibição em responder à carta de seu irmão, pois ele e sua família estavam muito bem, quase bem demais. Embora Freud não mencionasse as irmãs que haviam ficado em Viena, evidentemente, elas ocupavam seus pensamentos. E Freud estava sentindo as aflições do exílio. Talvez o senhor tenha omitido o único ponto que o emigrante sente de forma tão particularmente dolorosa, escreveu ao ex-analisando, o psicanalista suíço Raymond de Saussure, que lhe enviara congratulações pela sua fuga. É inevitável dizer a personagem em que se vivera e pensara, e que nunca se poderá substituir por outra, apesar de todos os esforços de empatia. Freud estava tendo problemas até mesmo em renunciar à sua costumeira escrita gótica. Era uma ironia, disse-se com tanta frequência que não se é alemão. E, de fato, fica-se contente que não se precise mais ser alemão. No entanto, eram problemas contornáveis. Pelo menos por enquanto, Freud não estava morrendo, e sim vivendo em liberdade, desfrutando-a tanto quanto sua saúde precária, suas pontadas de culpa e o mundo lhe permitia. A reação de Freud ao revigorante efeito da acolhida que recebeu foi a de voltar ao trabalho sério, sempre um bom sinal. Em 21 de junho, apenas 2 semanas depois de desembarcar na Inglaterra, ele anotou na crônica: Moisés III reiniciado. Uma semana depois, disse a Arnold Zay
que estava trabalhando com prazer na terceira parte do Moisés. Pelo visto, era um prazer partilhado por poucas pessoas. Acrescentou que havia acabado de receber uma carta de um jovem judeu americano, na qual me solicita que eu não prive meus pobres e infelizes companheiros judeus do único consolo que lhes resta em sua miséria. Pela mesma época, o eminente orientalista judeu Abraham Shalom Yehuda fez-lhe uma visita para rogar a mesma coisa. Freud nem sequer havia concluído o manuscrito de Moisés e o monoteísmo, mas a mera perspectiva de sua publicação inquietava os judeus ansiosos em se aferrar a Moisés, nessa época de terríveis dificuldades. Em 1937, Freud havia publicado os 2 primeiros ensaios na imagem, mas um livro acessível ao público em geral constituía uma ameaça muito maior do que 2 artigos sobre o Moisés egípcio numa publicação que, afinal, não passava de um obscuro periódico para psicanalistas. A partir daí, apelos angustiados, denúncias enfurecidas, contestações desdenhosas e aplausos dispersos se tornaram um leitmotiv. Freud não se comoveu e declarou acreditar que o que os outros qualificavam de obstinação ou arrogância de sua parte era, na verdade, sinal de modéstia. Sua influência não era tão grande, argumentou ele, a ponto de afetar a fé de um único judeu crente. Esse tema persistiu em suas negativas. Ninguém que procura consolo na Bíblia Santa ou nos pregadores da sinagoga, escreveu ainda em julho de 1939, corre o risco de perder sua fé pelas minhas pregações. Penso até mesmo que não chegará a saber em que acredito e defendo em meus livros. A fé não pode ser abalada por tais meios. Não escrevo para o povo ou a massa de crentes. Apenas produzo material científico de interesse para uma minoria que não tem fé a perder. Freud é um certo Dr. Magaric, 4 de julho de 39. Os erros de grafia desta cópia podem ser de quem a transcreveu. Apaixonadamente aferrado à sua solução da questão sobre Moisés e a pertinência dessa solução para a história dos judeus, Freud se mostrou teimoso e surpreendentemente cego às suas implicações psicológicas para aqueles que consideravam Moisés o pai ancestral. Nem sempre fora tão obtuso. Nas frases iniciais do primeiro ensaio, Moisés, um egípcio, ele enfrentara diretamente a questão. Privar um povo de um homem a quem enaltece como o maior de seus filhos não é algo que se faça com alegria ou irresponsabilidade, principalmente se pertence pessoalmente a esse povo. Mas, insistiu ele, não se deve permitir descurar a verdade em nome de supostos interesses nacionais. Freud já tinha achado bastante doloroso que os políticos austríacos o forçassem a um silêncio, ainda que temporário. Não iria permitir que os companheiros judeus fizessem o mesmo com ele. Assim, continuou a trabalhar em seu Moisés III. Era uma ideia que tinha de levar a cabo. Em 17 de julho, podia anunciar triunfante a seu irmão Alexandre. Acabei de escrever a última frase de meu Moisés III. No começo do mês seguinte, sua filha Ana leu um trecho dessa terceira parte perante um congresso internacional de psicanalistas em Paris. Embora Moisés absorvesse a maior parte de sua atenção, Freud não negligenciou totalmente outros interesses profissionais. No começo de julho, numa de suas últimas cartas a Theodor Reik, ele mostrou que sua velha animosidade contra os americanos sobre a questão da análise leiga ainda continuava florescente. Reik, que de certa forma iniciara todo o debate uns 12 anos antes, agora estava se estabelecendo nos Estados Unidos.
Que maus ventos o impeliram, justo senhor, à América? Perguntou-lhe Freud causticamente. O senhor devia saber quão amigavelmente nossos colegas de lá recebem analistas leigos, visto que, para eles, a análise não passa de uma das criadas da psiquiatria. E acrescentou, com a sua capacidade de julgamento dominada pela animosidade. O senhor não poderia ter ficado mais tempo na Holanda? No mesmo mês, ele negou categoricamente que tivesse mudado de ideia sobre a análise leiga e qualificou a notícia de um boato tolo. De fato, escreveu ele, eu nunca renunciei a essas opiniões e insisto nelas ainda mais intensamente do que antes. Os riscos da psicanálise, fosse nos Estados Unidos, indignos de confiança, ou, muito pior, na Europa Central, dominada pelo nazismo, pesavam no espírito de Freud. A Verlag, em Viena, tinha sido liquidada em março de 38, depois da Anschluss. Os acertos para a publicação de Moisés e o monoteísmo tiveram que ser feitos com o editor de Amsterdã. Agora, Hans Sachs, que sabiamente trocara Berlim por Boston em 32, um ano antes da ascensão de Hitler ao poder, escrevia propondo uma revista aplicada, uma revista de psicanálise aplicada, para suceder à defunta Imag. Freud mostrou relutância em aprovar o projeto. Temia que significasse o fim de qualquer tentativa de continuar a publicar revistas psicanalíticas em alemão. Seu plano para uma nova Imag em inglês nos Estados Unidos, de início, não me agradou, escreveu ele a Sachs. Não queria deixar que a luz se extingua totalmente na Alemanha. Mas Anna Freud e Ernest Jones o convenceram de que suas objeções eram infundadas, e ele propôs o nome American Imag, que Sachs prontamente adotou. Poucos dias depois, em 19 de julho, Stefan Zweig, então exilado na Inglaterra, foi visitá-lo acompanhado de Salvador Dalí. E Freud, cuja relação com os surrealistas era ambígua, ficou muito impressionado com aquele jovem espanhol, com seus cândidos olhos fanáticos e sua inegável maestria técnica. 3 dias depois, em 22 de julho, Freud deu início ao esboço de psicanálise, registrando meticulosamente a data na página de abertura. Ele o redigiu com uma velocidade impaciente, empregando abreviaturas e omitindo artigos, achando seu trabalho de férias, como escreveu a filha Ana, então, numa conferência em Paris, uma ocupação divertida. Contudo, o esboço é uma exposição vigorosa, ainda que sucinta, de suas ideias maduras. Nas 60 páginas que conseguiu escrever antes de abandonar o manuscrito, ele resumiu o que aprendera sobre o aparelho mental, a teoria das pulsões, o desenvolvimento da sexualidade, a natureza do inconsciente, a interpretação dos sonhos e a técnica psicanalítica. Nem tudo nesse rico fragmento é puro resumo. Freud lançou algumas sugestões de novos pontos de partida em seu pensamento, principalmente quanto ao ego. Numa passagem intrigante, ele ponderou que chegaria a época em que substâncias químicas alterariam o equilíbrio mental, e assim tornariam a terapia psicanalítica, por ora, o melhor tratamento disponível para as neuroses, totalmente obsoleta. Aos 82 anos, Freud ainda tinha aberto ao futuro, ainda era capaz de alimentar a ideia de revisões radicais nas práticas psicanalíticas. O esboço de psicanálise tem a aparência de um manual altamente condensado, mas não é para iniciantes. Entre as popularizações de Freud, é de longe a mais difícil. Com sua abrangência e advertência implícita contra a petrificação do pensamento psicanalítico, ele pôde figurar como testamento de Freud para a profissão por ele fundada. Deixa eu ver aqui. Falei que a gente ia terminar hoje, né? Vamos ver, porque
Não sei o que, tá que página que vai. É grande pra caramba, né? Estamos aqui acabando e não acabamos nunca. Não sei. Olha, não sei se vai rolar de acabar hoje, porque a gente está no 634, vai até 650. Veremos, né? Freud parou de trabalhar no esboço no começo de setembro, quando manifestaram-se sinais alarmantes de que seu câncer estava voltando. Depois de angustiadas consultas com médicos ingleses, os Freud chamaram o Dr. Pichler de Viena. E em 8 de setembro, ele procedeu uma grande cirurgia, que levou mais de 2 horas, cortando a face de Freud para ter um melhor acesso ao tumor. Depois da operação, Ana Freud informou prontamente a Marie Bonaparte com visível alívio. Estou muito contente que já seja hoje, e não mais ontem. Essa operação foi a última de Freud. Agora ele estava muito fraco para aguentar algo mais drástico do que os tratamentos com rádio, já suficientemente drásticos. Freud recebeu alta da clínica e pôde voltar para casa alguns dias depois. E em 27 de setembro, mudou-se para a casa que fora montada para ele em 20 Maresfield Gardens, em Hampstead. Era cômoda e agradável, ainda mais agradável devido ao lindo jardim repleto de flores e sombreado por grandes árvores. O outono foi suave, e ele passava muito tempo do lado de fora, lendo e descansando num banco de balanço. Muito velhinho, né, gente? Numa cadeirinha de balanço, no jardim. A casa era arrumada conforme suas necessidades e vontades, para que se sentisse o mais humanamente possível à vontade. Os bens que tivera de resgatar das mãos dos nazistas, seus livros, antiguidades, o famoso divã, finalmente haviam chegado, e foram arrumados de modo que os 2 quartos do térreo se pareciam muito com seu consultório e o escritório anexo na Bergasse 19. Paula Fitzley, a empregada que estava com a família Freud desde 1929, tirando pó de suas estatuetas com supremo cuidado em Viena, agora fielmente colocou-os nos lugares que haviam ocupado antes, de maneira mais precisa que conseguia lembrar. Entre essas queridas antiguidades estava a cratera grega, presente de Marie Bonaparte, que em Viena ficava atrás da escrivaninha de Freud, e algum dia iria conter as cinzas suas e de sua mulher. Em Maresfield Gardens, cercada pela reconstituição de seu antigo ambiente, Freud viveu o ano de vida que lhe restava. Embora a operação tivesse consumido as reservas de força de Freud, ele continuava ativo bastante para acompanhar os acontecimentos do dia. A situação internacional se deteriorava de modo constante e a ameaça de guerra pairava sobre o mundo civilizado como uma névoa venenosa. Em 29 de setembro de 1938, Neville Chamberlain e Eduard Dalleider se encontraram com Hitler em Munique e aceitaram que a Alemanha se apropriasse das regiões alemãs da Tchecoslováquia. É isso? Meu Deus do céu, né? Olha o nome. Em troca de uma dúbia promessa de conduta nazista pacífica no futuro. De volta à Inglaterra, Chamberlain foi saudado por muitos como salvador e denunciado por poucos como vergonhoso pacificador. Escrevendo a Freud, Arnold Zweig ponderou se os chamados artifícios da paz entenderiam o preço que fazem os outros pagar, até que eles próprios o paguem. Munique valeu para os aliados o prazo de alguns meses, e depois do despertar, a fama da traição e covardia, nada mais. O próprio nome da cidade onde os primeiros ministros da Grã-Bretanha e França venderam a Tchecoslávia aos nazistas tornou-se sinônimo da rendição abjeta.
O comentário de Freud sobre Munique, em sua crônica, no dia 30 de setembro, foi conciso: paz. Ele ainda não estava em condições de manter sua correspondência em dia. A primeira carta que enviou de casa, a Marie Bonaparte, foi escrita em 4 de outubro, uma semana depois de ter se mudado para lá. Agora, sumira a velha presteza obsessiva que tinha sido sua marca registrada. Freud precisava poupar suas forças. Em sua carta, ele explicou por quê. A operação, disse a princesa, tinha sido a mais séria desde 1923 e me custou muito. Tinha energia apenas para uma breve mensagem. Mal consigo escrever, não mais que falar ou fumar. Queixou-se que estava tremendamente cansado e fraco, mas apesar de tudo, ele estava atendendo 3 pacientes de análise. Gente, como? Aqui, né? Não dá nem para imaginar. E ao se recuperar o suficiente, voltou à escrivaninha. Tendo abandonado o esboço de psicanálise, ele começou um outro ensaio didático. Algumas lições elementares sobre psicanálise, em 20 de outubro. Também estava fadado a não passar de um fragmento, aliás, muito curto. Como informou a Marie Bonaparte, em meados de novembro, ele ainda plenamente capaz de trabalhar. Mas o que conseguia fazer era estritamente limitado. Posso escrever, mas nada mais. Sentia-se atormentado por uma última fantasia. Queria selar sua antiga afeição pela Inglaterra, e supõe-se seu implacável repúdio à Áustria, naturalizando-se cidadão britânico. Mas nisso faltaram-lhe seus influentes amigos ingleses e suas excelentes ligações, e ele morreu sem realizar esse desejo. Que queria dar uma causada, né? Como sempre. Uma atmosfera de despedida pairava naqueles dias e meses de outono. Os últimos textos de Freud, publicados póstumamente, leem-se como discursos de adeus. Ciente da morte, Freud instou que seus amigos o visitassem logo. Quando a famosa artista francesa de música hall, a Diocese Yvette Gilbert, que ele conhecia e apreciava muito havia anos, disse-lhe em outubro que queria visitá-lo em maio do ano seguinte para comemorar seu aniversário, ele ficou comovido, mas preocupado com os meses de espera. Na minha idade, qualquer adiamento tem uma conotação dolorosa. O fluxo de visitantes, cuidadosamente controlado por Martha e Anna Freud, diminuiu, mas não cessou. Alguns, como Stefan Zweig, eram velhos conhecidos. Outros, como A.G. Wells, eram admiradores de safra mais recente. Seus íntimos, evidentemente, eram os visitantes mais agradáveis. Marie Bonaparte, que frequentemente se hospedava em Mansfield Gardens, era praticamente um membro da família Freud. Arnold Zweig, privado da maioria de suas costumeiras fontes de renda, utilizou um inesperado cheque de direitos autorais da União Soviética para financiar uma visita a Freud em setembro, e ficou várias semanas. Novamente se despedindo de Freud, de Paris, em meados de outubro, ele rememorou suas longas conversas, que desculpou-se afetuosamente, deviam ter sido exaustivas. Durante todo esse tempo, continuaram as tentativas de dissuadir Freud de publicar seus livros sobre Moisés. Tem uma nota. Em outubro, um missivista da Palestina, Israel Dorion, sugeriu a Freud que ele podia ter adotado a ideia de que Moisés era um egípcio a partir de Joseph Popper Lynkeus, médico, filósofo e ensaísta austríaco, cuja obra perspicaz sobre os sonhos e outras questões psicológicas eram muito apreciadas por Freud. A sugestão de Dorion, longe de constranger Freud, interessou-o em alto grau. Os fenômenos da chamada criptomnésia, empréstimo inconsciente
e inocente de material de terceiros têm ocorrido a mim com grande frequência e esclarecem as origens das ideias aparentemente originais. Ele não se importava em não ser original. Sua única contribuição, escreveu ele, tinha sido sua pequena parcela de fortalecimento psicanalítico de um velho ponto de vista. Em meados de outubro, Charles Singer, um eminente historiador da ciência, pediu delicadamente a um dos filhos de Freud que transmitisse a mensagem de que seria prudente manter na gaveta Moisés e o monoteísmo, particularmente porque as igrejas inglesas, baluartes contra o antissemitismo, veriam o livro como um ataque à religião. Esse apelo político foi tão inútil quanto a intervenção anterior de Abraham e Aouda. O livro, escreveu Freud a Singer, fielmente expressando mais uma vez o engajamento de toda a sua vida pela ciência, seria um ataque à religião apenas na medida em que, afinal, toda investigação científica de uma crença religiosa tem como pressuposto a descrença. Ele se declarou desalentado com a reação dos judeus às suas especulações científicas. Naturalmente, insistiu ele, não queria ofendê-los. Mas o que posso fazer quanto a isso? Dediquei toda a minha longa vida a defender o que considerava a verdade científica, mesmo quando era incômoda e desagradável para os meus semelhantes. Não posso terminá-la com um gesto de repúdio. E insinuou que havia uma ironia não pequena em todas essas exigências de autocensura. Censurar a nós, judeus, que nos tornamos covardes com o passar do tempo. Fomos outrora uma nação corajosa. Não tive nenhuma participação nessa transformação. Por isso, devo arriscar. Com efeito, longe de abandonar o projeto, Freud estava insistindo energicamente em conseguir uma tradução para o inglês. E logo, Catherine Jones estava trabalhando nela com a assistência do marido. Mas, no final de outubro, Ernest Jones deu a decepcionante notícia de que a tradução não ficaria pronta antes de fevereiro ou março de 39. Numa resposta longa e premente, Freud não disfarçou sua consternação. Ele reconheceu que o tempo dos Jones era valioso e sua conscienciosidade grande. Mas, afinal, eles haviam se oferecido voluntariamente para assumir essa tarefa, e o adiamento lhe era desagradável sobre vários aspectos. Ele lembrou a Jones sua idade avançada e a pequena expectativa de vida. Acima de tudo, alguns meses significam para mim mais do que para qualquer outra pessoa. Era um desejo compreensível ver ainda em vida a edição da versão inglesa. Jones talvez pudesse encontrar uma outra pessoa para traduzir uma parte, de modo que o livro ficasse pronto em 2 meses. Além disso, chamou a atenção de Jones para a impaciência da editora americana, Knopf Nine, de quem já aceitamos o pagamento. Não era um subterfúgio. Desde o verão, Blanche Knopf estivera em contato com Martin Freud para obter os direitos americanos de Moisés e o monoteísmo. Com o marido, Alfred, Blanche Knopf estava dirigindo uma editora de alto nível em Nova York, famosa por seus ilustres autores nacionais, como A. L. Mencken, por seu catálogo estrangeiro ainda mais ilustre, incluindo Thomas Mann e seu design característico. Seria realmente desejável sair pela Knopf. Em meados de novembro, Blanche Knopf visitou Freud e fez várias sugestões para pequenas alterações, que ele não quis aceitar. Deve ter sido um encontro muito carregado. A editora americana magra, intensa, autoconfiante, fazendo algumas leves sugestões, tentando convencer um Freud, obstinado, a rever um manuscrito que talvez tivesse lhe custado mais do que qualquer outro. Freud se prontificou a desfazer o contrato,
mas Blanche Knopf prudentemente recusou. E, ao final, a editora Knopf publicaria Moisés e o Monoteísmo nos Estados Unidos. Durante essas negociações, Freud estava se correspondendo com seu tradutor, J. Josses, em Jerusalém, sobre uma tradução de Moisés e o Monoteísmo para o hebraico. Por mais que aguardasse ansiosamente a tradução, Freud se sentiu forçado a avisar Josses que, embora o livro fosse uma continuação do tema de Totem e Tabu, aplicado à história da religião judaica, não se deveria ignorar o fato inconveniente de que seu conteúdo é particularmente talhado de molde a ofender sensibilidades judaicas, na medida em que não se submetem à ciência. Por mais que quisesse uma tradução, ele não deixou de alertar seu tradutor de que poderia ser arriscado. Estou dando uma olhada aqui, se dá para terminar, sei não. Acho que não dá e que vamos ler de novo na semana que vem. Mas não tem problema, né? Porque todo mundo aqui já tem as quintas reservadas, ficam sempre aí, não estão com pressa. O destino de Moisés era imensamente importante para Freud, mas os nazistas lhe apresentaram fatos de gravidade muito maior. Em 10 de novembro, Freud registrou na crônica Pogroms na Alemanha. Na noite anterior, o regime nazista orquestrara uma série de manifestações espontâneas, apresentação de slogans, destruições de vitrinas, pilhagens e violências, além de prisões em massa. O pretexto foi a morte de um diplomata alemão em Paris, alvejado por um jovem judeu polonês desesperado. Mas a ação conjunta tinha sido cuidadosamente preparada muito tempo antes. Por todo o país, nas cidades grandes e pequenas, foram destruídas cerca de 7.000 lojas de judeus. Praticamente, todas as sinagogas do país foram incendiadas. E talvez 50.000 judeus alemães foram levados para os campos de concentração. As extorsivas multas coletivas, as cobranças burocráticas irracionais e humilhantes tornavam a emigração ao mesmo tempo difícil e imperiosa. O fim da vida judaica na Alemanha, já afligida por leis raciais e regulamentações discricionárias anteriores, apontava no horizonte, enquanto os judeus alemães procuravam desesperadamente um refúgio no mundo em que relutava a recebê-los. O vandalismo e a brutalidade desses recentes acontecimentos revoltantes, que vieram a ser conhecidos, num sinistro eufemismo, como Kristallnacht, a noite das vidraças quebradas, despertavam em Freud lembranças de Viena em março. Elas apenas exacerbaram o problema do que deve fazer com as 4 mulheres idosas, entre 75 e 80 anos, suas irmãs que ainda viviam em Viena. Ele perguntou a Marie Bonaparte se ela poderia, talvez, levá-las até a França. Ela tentou com grande energia, mas a burocracia e os tempos estavam contra a princesa. Eram questões de vida ou morte. Mas não desviaram totalmente a atenção de Freud do assunto mundano que lhe importava, a psicanálise. Era mais uma série desagradável de problemas que os nazistas infligiram a seu mundo. Embora a psicanálise na Alemanha tivesse mais ou menos sobrevivido sob a égide da Sociedade Médica Geral Alemã de Psicoterapia, o chamado Instituto Göring, dirigido por um primo de Göring, ela foi obrigada a se adaptar à ideologia racial nazista e usar um vocabulário expurgado e a dispensar qualquer praticante judeu. Daquele lado, não se poderia esperar qualquer independência de espírito, e muito menos de pesquisa. Na Áustria tinham sido apagados todos os traços da psicanálise. Os suíços, sob a liderança de Jung,
que vinha falado havia algum tempo sobre a diferença entre o inconsciente germânico e o inconsciente judaico, dificilmente seriam aliados em que Freud pudesse confiar. Na França, a psicanálise continuava entrincheirada. É verdade que os Estados Unidos estavam recebendo um número crescente de analistas alemães, austríacos e húngaros, mas Freud, como sabemos, tinha pouca confiança nos americanos, e os analistas leigos que convergiam para Nova York e outras grandes cidades americanas constantemente se chocavam contra as regulamentações que os proibiam de exercer a psicanálise. Por isso, como Freud reconheceu a Alice Jones, os acontecimentos dos anos recentes determinaram que Londres se tornasse o principal lugar e centro do movimento psicanalítico. Nessas circunstâncias, Freud ficou satisfeito que um editor inglês, John Hodgkin, fundasse uma editora chamada Imago Publishing Company, para lançar em alemão uma nova edição melhorada de suas obras reunidas. As revistas psicanalíticas em língua alemã, impossibilitadas de sair devido aos acontecimentos políticos na Áustria, também conseguiram ressuscitar. No começo de 1939, um periódico que combinava as antigas Internationale Zeitschrift e Imago, tendo a assinatura de Freud na editora, começou a circular na Inglaterra. Freud ainda escreveu um breve comentário sobre o antissemitismo, publicado por um jornal de exilados, editado por Arthur Koestler, em Paris, e uma carta ao editor do Time and Tide sobre o mesmo tema. E as visitas continuavam. Pelo final de janeiro de 1939, seus editores ingleses, Leonard e Virginia Woolf, donos da Hogarth Press, foram convidados para o chá e em 20 Maresfield Gardens. Leonard Woolf foi tomado de admiração, tanto por si mesmo, quanto como o marido de um romancista de destaque social e renome internacional. Durante toda a vida, tivera contato com celebridades e não se impressionava facilmente. Mas Freud lembrou ele em sua autobiografia. Não era apenas um gênio, mas também, ao contrário de muitos gênios, um homem extraordinariamente agradável. Muito querido, né? Muito amorzinho. Woolf não sentia nenhum motivo para elogiar os homens famosos que conhecia. Quase todos os homens famosos são decepcionantes ou enfadonhos, ou ambos. Freud não era nenhum dos dois. Ele tinha uma aura, não de fama, mas de grandeza. O chá com Freud, segundo Woolf, não foi um encontro fácil. Ele foi extraordinariamente cortês, de uma maneira formal e antiga. Por exemplo, quase cerimoniosamente, ele presenteou Virginia com uma flor. Nele havia algo como que de um vulcão semi-extinto, algo sombrio, suprimido, reservado. Ele me deu uma sensação que pouquíssimas pessoas que conheci me deram, uma sensação de grande suavidade, mas por trás da suavidade, uma grande força. A família de Freud, observou Woolf, tinha convertido os aposentos da Maresfield Gardens numa espécie de museu, pois havia à sua volta uma série de antiguidades egípcias que ele havia colecionado. Quando Virginia Woolf ponderou que, talvez, se as potências aliadas tivessem perdido a Primeira Guerra Mundial, não teria havido Hitler, Freud discordou. Hitler e os nazistas teriam vindo, e teria sido muito pior se a Alemanha tivesse vencido a guerra. Woolf concluiu com seu relato com uma encantadora anedota. Ele havia lido no jornal um artigo sobre um indivíduo acusado de roubar alguns livros da livraria Forges, em Londres, entre eles um volume de Freud. O magistrado que o julgou disse que gostaria de poder condená-lo a ler todas as obras de Freud. Freud se divertiu com a história, mas também mostrou desaprovação. Seus livros, disse ele, tinham-no tornado infame, não famoso. Um homem formidável.
Virginia Woolf, bem à sua maneira, foi mais áspera que o marido. Freud lhe pareceu um homem muito velho, encolhido e contorcido, com olhos brilhantes de macaco, calado, mas atento. Os outros Freud lhe pareceram social e psicologicamente sequiosos ao extremo. Sem dúvida o eram, em sua situação, refugiados. Mas mesmo ela não poderia negar que estivera numa presença inesquecível. Hum, olha só, nós conseguimos terminar, né? E aí, tem mais o quê? 10 páginas? Estamos na 40, acaba na 50. Vamos. Não vou ler tudo, porque senão vai levar mais tempo. Mas vamos fazer assim. Na semana que vem a gente termina e aí já começa a interpretação dos sonhos e aí lê o que dá tempo. Pode ser? Para eu marcar aqui, a gente está na 640. Então vamos lá, estendemos mais uma quinta. E aí, essa quinta aí, eu acho que será a última. Tá bom? Um beijo, obrigada pela companhia. Até semana que vem.